Por esse tempo também, começaram a afluir de Roma pessoas nobres e piedosas que confiavam a Bento os seus filhos, a fim de que os criasse no serviço de Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Eutício lhe confiou Mauro, e o patrício Tértulo lhe confiou Plácido, filhos em quem depositavam boas esperanças. Mauro, jovem que se distinguia pelos bons costumes, começou a prestar auxílio ao mestre, enquanto Plácido ainda se achava em idade infantil. Em um dos mosteiros que construíra ao redor, havia certo monge que não conseguia permanecer na oração. Logo que os irmãos se inclinavam para orar, saía e punha-se a revolver na mente vadia coisas mundanas e transitórias. Admoestado muitas vezes por seu abade, foi por fim conduzido ao homem de Deus, que lhe repreendeu com veemência a insensatez. De volta, porém, ao seu mosteiro, mal conseguiu observar por 2 dias a admoestação do homem de Deus. Já ao terceiro, recaindo no velho hábito, recomeçou a vaguear no tempo da oração. Quando isto foi contado ao servo de Deus pelo pai do mosteiro, respondeu aquele: irei eu mesmo e pessoalmente o corrigirei. O homem de Deus foi com efeito ao dito mosteiro, e na hora marcada, quando os irmãos depois da salmodia se entregavam à oração, observou que o monge, que não podia ficar rezando, era arrastado por uma pequena figura negra, que o puxava pela orla do hábito. À vista disso, Bento perguntou secretamente ao pai do mosteiro, Pompeiano, e ao servo de Deus Mauro: não vedes então quem é que arrasta para fora esse monge? Não, responderam eles. Ao que retorquiu: oremos para que vejais também vós a quem é que esse monge segue. Após 2 dias de oração, o monge Mauro o viu, ao passo que Pompeiano, o pai do mosteiro, não o conseguiu. Ora, no dia seguinte, depois do ofício, o homem de Deus, saindo do oratório e encontrando o dito monge em pé do lado de fora, deu-lhe uma varada com seu bastão por causa da cegueira de seu coração. A partir desse dia, o monge nunca mais se deixou induzir pelo mal, permanecendo sossegado na prática da oração. E o antigo inimigo não mais se atreveu a dominar-lhe o pensamento, como se for ele mesmo que levara as pancadas. Dentre os mosteiros que Bento edificara na mesma região, 3 ficavam em cima de rochedos da montanha, o que tornava muito penoso aos irmãos ter que descer sempre ao lago para buscar água. Tanto mais que o declive do monte constituía grave perigo para todos aqueles que, cheios de medo, por ele desciam. Reuniram-se então os irmãos desses 3 mosteiros e foram ter com o servo de Deus Bento, dizendo: é-nos penoso ir todos os dias ao lago buscar água, e por isso é necessário mudar de lugar os nossos mosteiros. Bento os consolou com brandura e despediu. Na mesma noite, porém, com o menino Plácido, de que acima falei, subiu ao rochedo do monte e ali orou por muito tempo. Acabada a oração, colocou no dito lugar 3 pedras como sinal e, sem que os outros percebessem qualquer coisa, voltou ao seu mosteiro. No dia seguinte, tendo os irmãos voltado à sua presença para tratar das dificuldades da água, assim lhes falou: ide e cavai um pouco no lugar do rochedo em que achardes 3 pedras sobrepostas. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até naquele cume de montanha, para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. Ora, indo eles ao lugar do monte indicado por Bento, encontraram a rocha já gotejante. E quando nela fizeram um buraco, este logo se encheu de água, e brotou com tanta abundância que ainda hoje corre em quantidade
desde o cume do monte até ao fundo do vale. Noutra ocasião, certo godo, pobre de espírito, pediu para ser admitido à vida monástica e foi recebido de bom grado pelo homem de Deus. Um dia, este mandou dar-lhe uma ferramenta que, por ser semelhante a uma foice, era chamada falcastro, para remover os espinheiros de certo lugar que devia ser transformado em horta. O lugar que o godo recebeu para limpar estava situado à margem do lago. Quando roçava com toda a força as densas moitas de espinheiro, eis que a lâmina de ferro, desprendendo-se do cabo, caiu no lago, num ponto onde a profundidade das águas era tal que não havia esperança de recuperá-la. Perdida a ferramenta, correu o godo todo trêmulo para o monge Mauro, a quem narrou o dano que causara, fazendo ainda penitência pela falta. O monge Mauro tratou logo de contar o ocorrido ao servo de Deus Bento. Tendo ouvido, o homem do Senhor encaminhou-se para o lugar, tomou da mão do godo o cabo e mergulhou-o no lago. Na mesma hora o ferro subiu do fundo e entrou no cabo. Bento então instituiu a ferramenta ao godo, dizendo: Eis, trabalha agora e não fiques triste. Um dia, quando o venerável Bento estava na cela, o menino Plácido, monge do santo homem, saiu para pegar água no lago. Mergulhando na água sem cuidado a vasilha que segurava, caiu ele também, atrás da mesma. A correnteza logo o levou para o meio do lago, à distância da margem de quase uma flechada. O homem de Deus, embora na cela, no mesmo instante tomou conhecimento do acidente e chamou Mauro depressa, dizendo: Irmão Mauro, corre! O menino que foi buscar água caiu no lago e já está longe, levado pela correnteza. Uma coisa admirável, então, jamais vista depois do apóstolo Pedro, aconteceu. Tendo pedido e recebido a bênção, Mauro saiu apressado, movido pela ordem do Pai, e pensando que ia por terra, correu sobre as águas até o ponto aonde chegara o menino arrastado pela correnteza. Então, agarrou o menino pelos cabelos e voltou depressa para a terra firme. Logo que pisou na margem, voltando a si, olhou para trás e se deu conta que correra em cima das águas. E como não podia imaginar que isto fosse possível, ficou cheio de admiração pelo acontecido. Voltando ao pai, contou-lhe o sucedido. O venerável Bento começou, então, a atribuir o acontecido não aos próprios méritos, mas à obediência de Mauro. Este, porém, replicando, dizia que era devido somente à ordem do pai, e que não tinha consciência daquele prodígio que, sem saber, praticara. Para arbitrar essa amigável contenda de humildade, o menino que fora salvo assim falou: Quando eu era tirado das águas, via sobre minha cabeça a melota do abade, e julgava que era ele que me tirava das águas. Aquela região já estava, em grande parte, abrasada pelo amor de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, e muitos cristãos tinham abandonado a vida do mundo para lhe submeter o orgulho do coração sob o suave jugo do Redentor. Como é costume dos maus invejar aos outros o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o presbítero de uma igreja próxima, chamado Florêncio, incitado pela maldade do antigo inimigo, começou a ter inveja do santo homem e pôs-se a denegrir sua vida de monge e a impedir quantos podia de irem visitá-lo. Vendo, no entanto, que não conseguia opor-se aos progressos de Bento, que crescia a fama de sua santidade, e que muitos, pelo simples ouvir dizer dessa fama, se sentiam continuamente chamados a uma vida melhor, Florêncio, mais e mais abrasado pela inveja, ia se tornando cada vez pior, pois queria para si os louvores que Bento recebia pela vida que levava, mas não queria viver uma vida digna desses louvores.
A tal ponto ficou obcecado pelas trevas da inveja, que chegou a enviar de presente ao servo de Deus Todo-Poderoso um pão envenenado como se fosse pão bento. O homem de Deus o recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que no pão se ocultava. Ora, acontecia que à hora da refeição costumava vir da floresta próxima um corvo que recebia pão das mãos de Bento. Quando, segundo o costume, o corvo chegou, o homem de Deus atirou-lhe o pão envenenado enviado pelo presbítero e deu-lhe esta ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira-o num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. O corvo, então, de bico e asas abertos, começou a esvoaçar e a crocitar em redor do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes: leva, leva sem medo, e vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando-o, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão que jogara fora e recebeu das mãos do homem de Deus sua ração costumeira. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio a ponto de querer matá-lo, sofria mais pelo padre que por si mesmo. O citado Florencio, no entanto, já que não conseguira matar o corpo do mestre, começou a tramar um meio de acabar com as almas dos discípulos. Com tal finalidade, introduziu no jardim do mosteiro que Bento residia, à vista dos monges, 7 moças nuas, que de mãos dadas dançaram diante deles por muito tempo, a fim de inflamar-lhes o espírito para a perversidade da luxúria. Vendo isto da cela, e temendo a queda dos discípulos mais jovens, o santo homem, que bem se dava conta de ser o único motivo dessa perseguição, acabou por ceder à inveja. Nomeou os superiores, distribuiu os irmãos pelos mosteiros que edificara, e levando consigo alguns poucos monges, mudou o lugar da sua residência. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivava humildemente aos ódios de Florencio, e já Deus onipotente castigava este último de forma terrível. De fato, estando esse padre no terraço de sua residência, donde exultante assistia à partida de Bento, o mesmo ruiu, enquanto permanecia intacto o resto da casa. O inimigo de Bento morreu esmagado. O discípulo do homem de Deus, chamado Mauro, julgou que devia imediatamente anunciar o fato ao venerável pai Bento, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse-lhe: volta, pois o presbítero que te perseguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo, como pela alegria que com ela teve o discípulo. Em consequência disso, ele impôs uma penitência ao discípulo, pois este, ao contar o ocorrido, ousara alegrar-se pela morte do inimigo. São admiráveis e espantosas essas coisas. Com efeito, na água que brotou da pedra, vejo Moisés. Na ferramenta recuperada do fundo d'água, Eliseu. No caminhar sobre as águas, Pedro. Na obediência do corvo, Elias. No luto pela morte do inimigo, Davi. Como posso avaliar, este homem foi cheio do espírito de todos os justos. Na realidade, Bento, o homem do Senhor, possuiu o espírito de um só, daquele que, concedendo-nos a graça da redenção, encheu o coração de todos os eleitos, e de quem diz João: era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E ainda, da sua plenitude nós todos recebemos. De fato, os santos de Deus puderam obter do Senhor o dom de fazer milagres, mas não o puderam transmitir a outros. O Senhor, porém, deu aos corações submissos sinais miraculosos,
ele que prometeu dar o sinal de Jonas aos seus inimigos. Assim, quis morrer diante dos orgulhosos e ressuscitar diante dos humildes, para que os primeiros vissem nele um ser a desprezar e os outros objeto a contemplar com veneração e amor. Em virtude desse mistério, aconteceu que, enquanto os orgulhosos só viram o aspecto infame da morte, os humildes receberam a glória do poder sobre a morte.